Olá pessoal, então vamos dar sequência no nosso conteúdo programático. Para que a gente possa dar sequência, eu vou precisar voltar em alguns assuntos, né? A questão do sistema de apoio à decisão, né, que a gente trabalhou no nosso seminário, é um assunto que eu adiantei por ser interessante e muito aplicado, né, a indústrias, a sistemas de informação. Eu adiantei esse assunto para que a gente pudesse fazer o nosso seminário 1, certo? Então, agora que o nosso seminário se encerrou, eu vou dar sequência em alguns conceitos que são gerais, né, sobre sistemas de informação. Então, a gente acaba fazendo uma recapitulação, né, do que de onde nós estávamos. Então, na aula anterior, né, que seria aquelas primeiras aulas do início do semestre já em remoto, né? Então a gente falou na transformação do ambiente de negócio, usando sistemas de informação e tecnologia de informação. É uma discussão interessante, né, para que se entenda qual que é o papel, né, desses sistemas, o que há de novo. Falamos sobre tecnologia, pessoas e organização, lembrando de forma rápida, esses três pilares, né, para os sistemas de informação, eles têm que estar conectados, né? Não existe um sistema de informação funcionando se você não tiver tecnologia. Não existe um sistema de informação se as pessoas não estiverem sabendo usar ou se a organização não tiver uma política para que isso seja utilizado. Então, tudo isso tem que estar funcionando de forma relacionada para que realmente o sistema de informação funcione da forma que deveria. Desafios e oportunidades na globalização, a gente falou um pouco até de infraestrutura também, né? Foi um assunto que a gente adiantou, né? Que é extremamente importante para que os sistemas de informação funcionem, né? Então a gente tem essas questões dessa evolução tecnológica em relação aos sistemas de informação, que está tornando mais viável a aplicação de técnicas de sistemas de informação e de tecnologia de informação para melhorar o ambiente de negócio, como por exemplo a aplicação de inteligência artificial, né? Como a gente falou, né, nas nossas últimas aulas, a capacidade de processamento ela é muito importante para que o sistema de informação funcione. Então, se você tiver uma baixa capacidade de processamento, você vai ter limitações em relação ao processamento e análise de dados. E com isso, você vai ter limitações em utilização do seu sistema, né? Hoje, os sistemas de informação estão muito dentro da nossa rotina, né? E essas tecnologias como inteligência artificial, por causa dessa capacidade de processamento que cada vez vem aumentando. Então, o que torna os sistemas de informação essenciais hoje? A competitividade, principalmente, né? As empresas elas vêm se modernizando e para que elas consigam se manter no mercado é necessário que elas estejam né, utilizando os sistemas de informação. Por que empresas estão investindo tanto em SI e tecnologia de informação? Por esse motivo, né? Porque elas precisam se manter competitivas, né, em relação a esse novo cenário, certo? Lembrando que isso, vocês podem ver, né, esses conceitos acabam sendo até mesmo uma revisão em relação a alguns conceitos que a gente já falou, né, no início da disciplina. Então, objetivos organizacionais. Os sistemas de informação são uma das principais ferramentas disponíveis para os gestores atingirem suas metas corporativas. O que isso significa? Que através de uma análise de dados, né, o dado ele se transforma em uma informação e através da informação os gestores conseguem tomar as decisões e dessa forma atingir as metas, né? Por quê? Porque muitos conceitos são importantes para essa tomada de decisão, né? Como a otimização, por exemplo. Então a gente tem alguns dos objetivos aqui que até tem muita relação com o que eu estava dizendo, né? Então, excelência operacional, desenvolvimento de novos produtos e serviços e modelos de negócio. Então, isso entra a questão da inovação, né? A inovação ela torna isso possível.
relacionamentos mais estreitos com cliente e fornecedores. Então, a questão do supply chain, né, do CRM, que a gente vai discutir adiante, vai ser um tópico até que eu estou pensando em ser o nosso tópico principal do seminário 2, são conceitos extremamente importantes dentro do sistema de informação, dentro da nossa realidade em relação à utilização desses sistemas. Melhor tomada de decisão, já vimos que isso é muito possível através desses sistemas de apoio à tomada de decisão, por exemplo, que foi o que a gente discutiu. Conquista de vantagem competitiva, então você consegue otimizar o teu processo e dessa forma você consegue melhorar o atendimento aos clientes e dessa forma se mantém vivo no mercado, então a sobrevivência também, né? Então, em relação à excelência operacional, as empresas estão sempre tentando melhorar a sua eficiência e de suas organizações, a fim de conseguir mais lucratividade, né? A gente não pode ser inocente, né? O que as empresas elas querem é maior lucratividade, né? Para conseguir crescer, para conseguir se manter no mercado e superar as dificuldades e se manter forte, né? Dentro do seu segmento. Então, exemplo, o Walmart e sua política de reposição de estoque usando o sistema Retail Link, né? Então, o Walmart é uma empresa muito grande que investe, né? Essas empresas como a Amazon, Walmart, são empresas que têm investido consideravelmente muito em sistemas de informação nos últimos anos e com isso elas têm crescido de forma exponencial, né? Agora estão se mantendo como as maiores, né? Mas há poucos anos tiveram um grande crescimento por causa desse investimento, né? Principalmente nos Estados Unidos e aos poucos ao redor do mundo também. Então, objetivos organizacionais dos sistemas de informação. Excelência operacional. As ferramentas que são administradoras, as tecnologias, os sistemas, estão entre as mais importantes para atingir altos níveis de eficiência e produtividade nas operações, essencialmente quando combinadas, mudanças de comportamento na administração e práticas de negócio. Então, são conceitos importantes aí para que o sistema de informação funcione. Novos produtos e serviços. A TI e sistemas de informação se tornam como principal ferramenta. Então, um assunto extremamente importante para nós, né? Assunto, na verdade, não, um tema para discussão é, por exemplo, a distribuição online da Netflix. Vocês já se pensaram por que a Netflix dá tanto certo e está crescendo, né? A Apple Inc., distribuições de música online, iPod, etc., né? Eu me fiz essa pergunta há alguns dias, né? O que a Netflix tem que as outras empresas não têm? Porque existem outras empresas de streaming, né? Existem, inclusive nacional, né? Tem a Globoplay, etc., né? Por que a Netflix consegue se destacar entre essas empresas? Eu diria que uma das grandes importâncias, né? Ou seja, uma das grandes diferenças da Netflix é o conteúdo original, né? Então, eu acho que, na minha opinião, o que mais faz essas empresas crescer é investir nelas mesmas, né? Não somente na tecnologia, mas investir no seu material. E por isso que a Netflix tem crescido tanto, né? Porque tem investido em séries e filmes que são exclusivos de sua plataforma. Porque se não tivesse um material exclusivo, né, essas empresas poderiam, você poderia abrir um servidor, né, ou simplesmente comprar como se fosse uma distribuidora de vídeos e colocar o teu serviço online, né, e como existem algumas que não fazem tanto sucesso. Por que a Netflix faz sucesso, né? Por causa do seu conteúdo original, né? Então, aí ela se destaca em relação a alguns concorrentes, né? Na minha opinião. Existem outros motivos também que a Netflix ela se destaca, né? Por exemplo, quando eu adquiri minha primeira TV que tinha Smart TV, o Netflix já vinha instalado, né? E tinha aquele 30 dias grátis. Então, por ela ter essa parceria, por ela investir nisso, você acaba tendo mais facilidade para estar utilizando esse tipo de serviço também, né? Então, é fácil de mexer, isso tudo
torna a plataforma interessante. Mas vamos continuar então. Então, em relação a objetivos, relacionamento estreito com clientes e fornecedores, a questão clientes, atendimento, retorno do lucro, fornecedores, desafio, como conhecer os milhões de clientes e fornecedores, ajustar os padrões e os gostos de cliente. Então, um dos principais desafios, né, que o sistema de informação ele torna possível é essa questão de personalização do produto, né? Então, com a personalização do produto, você consegue ter essa característica, né? E a característica adequada, né, vamos dizer assim, aos anseios do cliente. E com isso você consegue atendê-lo melhor, né? Então, essas questões de personalização, de melhor atendimento, elas todas estão relacionadas aos sistemas de informação. E a tomada de decisão, né? Tomada de decisão sem o dos SIs é muito difícil você tomar uma decisão assertiva com um grande volume de informações se você não utilizar um sistema de informação, se você não utilizar uma análise criteriosa, né? Então, hoje, com os sistemas de informação, como existe essa capacidade gigantesca de processamento atual, é possível tomar decisão, né? Ter a tomada de decisão em tempo real, né? Facilitando ainda mais a utilização desse sistema. Então, exemplo, reclamação dos clientes aos executivos, aviso de interrupção de serviço, isso tudo são formas de você atender melhor o cliente, né? Então, por exemplo, assim, um exemplo de interrupção de serviço que é utilizada hoje é pela nossa concessionária, Celesc. Você consegue cadastrar o teu número de telefone e relacionar com o teu CEP, né? Ou tua fatura de energia. Né, através da tua fatura de energia. O que acontece? Se você tiver uma falta de fornecimento, por exemplo, uma interrupção de serviço, desculpe, a Celesc já envia de imediato uma mensagem dizendo que ela sabe que você está sem o serviço e você automaticamente você já fica um pouco mais confortável. Não por ficar sem o serviço, mas por saber que eles já estão preocupados em resolver o problema. Porque se eles sabem que o problema aconteceu, então eles vão procurar atender, né? Então, uma das coisas interessantes é essa questão da informação, né, que é possível através dos sistemas de informação. Vantagens competitivas. Vamos lá para vantagens. Fazer coisas novas que seus concorrentes gastando menos para obter produtos superiores e respondendo a clientes e fornecedores em tempo real aumentará as vendas e os lucros até um nível que os concorrentes não conseguirão se igualar. Então, dessa forma, você consegue se destacar dos seus clientes e você consegue se manter vivo no mercado, né? Tendo essa vantagem competitiva em relação à utilização dos sistemas de informação. Então, vamos lá. Alcançar um dos objetivos organizacionais, exemplo, sistema Toyota de produção. Menos desperdício, melhorias contínuas, otimização do valor do cliente. Então, a Toyota é uma empresa que é conhecida pela confiabilidade, né, dos seus produtos e ela aplica esses conceitos de otimização, de melhorias, através dos sistemas de informação para se manter cada vez mais forte no mercado e conhecida como uma marca confiável. Sobrevivência. Sobrevivência é a questão de se manter vivo no mercado. Então, a prática de negócio se torna imprescindível sem investimento em tecnologia e sistemas de informação. Né? Você já não consegue acompanhar o mercado em certos segmentos se você não tiver um grande investimento nessas áreas. A mudança numa empresa leva os concorrentes a fazer a mesma mudança. Então, outro ponto que é importante, você ser inovador, você acaba fazendo com que todas as empresas inovem para que elas consigam te acompanhar. Então, você ser pioneiro geralmente te traz mais clientes e faz com que o seu negócio se fortaleça. Então, por exemplo, caixas eletrônicas no Citibank em 1977. Hoje, caixa eletrônico é uma realidade que tem em todos os bancos, né? Praticamente todos os bancos. Mas
mas isso foi em 1977 foi uma evolução considerável na forma de você retirar dinheiro, por exemplo. Hoje em dia a gente tem bancos digitais que estão criando um grande desafio para os bancos tradicionais, né, em relação aos custos, de utilização do serviço, né? Esses bancos digitais geralmente não têm custo para transferência, não tem custo para manutenção, e com isso você tem um serviço sendo mais barato para você utilizar, né? Então, esses bancos digitais, essa forma de pagamento através de aproximação, né, que esses bancos digitais têm implementado, estão fazendo com que outros bancos mais tradicionais invistam nessas questões para que eles se mantenham no mercado, né? Então, aqui a gente faz uma pausa. Hoje vou passar um pouco mais rápido o vídeo, falando um pouco mais rápido, com informações mais concentradas. Então, quais são as perspectivas em relação aos nossos sistemas de informação, né? Tecnologia de informação, definição de sistemas de informação, definição essenciais, dado, informação e conhecimento. Bom, tudo isso são questões importantes que a gente vai estar discutindo em sequência. Então, sobre a tecnologia da informação, o que é TI, né? O que é tecnologia da informação, né? Que a gente ouve muito falar em TI, chama um técnico de TI para resolver o meu problema. Consiste em todo o software e hardware de uma empresa. Então, TI, a tecnologia da informação, é o computador, né? No caso, o hardware e o software que você está utilizando para ter o teu sistema de informação. Certo? Então, teu sistema de informação vai estar vinculado à tua tecnologia da informação, que é esse conjunto de hardware e software, né? Então, o que é o hardware? O hardware são computadores, servidores, outros, né? A parte física, software, aplicativos, sistemas operacionais, etc. Então, a compreensão sobre esses sistemas de informação depende da perspectiva tecnológica, quando no ponto de vista operacional. Um conjunto de componentes interrelacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações destinadas a apoiar a tomada de decisão com a finalidade do planejamento, do controle, da cooperação e da análise da organização, proporcionando um mecanismo de feedback para atender o objetivo. Então, essa é um texto extenso, mas essa é a ideia da definição do que seria o SI, né? Para que serve o SI? Então, coletar, recuperar, processar, armazenar, distribuir informações para apoiar as decisões em relação ao planejamento, controle e coordenação, sempre com feedback. O que é o feedback? É um retorno da informação. Então, a gente tem que ter esse feedback, porque você pode, vamos imaginar assim, você otimiza um processo e não tem feedback. Como que você vai saber se essa sua otimização está realmente atendendo ao que você espera em relação à melhoria de um processo? Não há por que você otimizar um parâmetro se esse parâmetro não te traz resultado, né? Então, isso é o feedback. O feedback é uma avaliação do resultado que você tem em relação ao sistema. Então, a gente tem informações sobre pessoas, locais, itens significativos para uma organização. Esses podem ser, por exemplo, como essa questão desse gráfico que é apresentado. Uma estratificação da informação pode ser uma estratégia para você investir em certos segmentos da sua empresa, por exemplo, né? É isso que esse slide mostra. Então, a gente tem atividades básicas, que é entrada, processamento e saída no sistema de informação. Entrada, captação ou coleta de fonte de dados brutos dentro da organização ou de seu meio ambiente. Então, entradas são o dispositivo que está lá na produção para medir ou, de alguma forma, aferir, né, comparar, né, o que está acontecendo dentro do teu processo produtivo. Processamento envolve a conversão da entrada bruta de forma útil e apropriada. Então, você transforma esse dado, processa. E saída envolve a transferência de informação processada às atividades que a utilizarão. Então, você pega os dados, né, transforma em informação e apresentam para o usuário poder ter a tomada de decisão. Então, a gente tem entrada, processamento e saída, né?
e o feedback. O feedback é um retorno da informação, né? Essa lógica é muito semelhante com a lógica de controle, né? Sistemas de controle clássico funcionam dessa forma, né? Que você tem um processamento e você tem um feedback, que é o quê? O feedback, novamente, é aquela aferição, né? Aquela avaliação se realmente o que você está produzindo, o que você está otimizando, a tua estratégia está dando certo, né? Então, a gente tem várias conexões dentro desse sistema, né? Que são fornecedores, clientes, agentes reguladores, acionistas, concorrentes. Então, tudo isso está relacionado ao teu processo e essa necessidade de aferição, né, e de funcionamento. Então, feedback é uma resposta ação adotada a determinados membros da organização para ajudá-lo a avaliar ou corrigir o estágio da entrada. Então, você pode realizar uma ação, né? Essa ação vai ser enviada para os membros da organização para avaliação. Se ela estiver dentro do que realmente precisa, está ok, se não, ela precisa ser corrigida. Então, é essa avaliação. Computadores armazenam e processam dados, então ali está onde acontece o processamento. Programas dirigem e controlam o processamento do computador, certo? E com isso a gente faz uma pausa aqui, porque a gente vai entrar em umas abordagens mais específicas, né? E eu vou separar o vídeo para que a gente possa dar sequência na próxima aula. Então, um vídeo mais compacto, com uma informação mais concentrada, né? Para que vocês possam assistir de forma mais rápida, certo? Então é isso, a gente para aqui e eu dou sequência no próximo vídeo. Valeu, pessoal, porque hoje eu vou mandar 2 vídeos para vocês, por isso que eu fiz esse vídeo mais curto também, né? Um vídeo vai ser o vídeo que vai ser o último vídeo, que seria referente ao vídeo da semana passada, que eu não passei porque a gente teve um probleminha em questão do seminário, né? Era para a gente ter feito num dia, a gente transferiu para o outro, então transferiu de terça para quarta, e daí ficou faltando a aula de quarta que eu havia programado. Então hoje eu vou disponibilizar 2 aulas, essa aula e a aula da semana passada, certo? Obrigado por assistirem, boa semana. Tchau, tchau.